tarde, pessoal. Meu nome é Ítalo. Hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre uma ferramenta da AWS chamada Systems Manager, mais conhecida como SSM. O SSM é uma ferramenta para você fazer gerência e automação dos seus servidores, sejam que eles estejam rodando na AWS ou on-premises. Desde que eles tenham um cliente do SSM, eles estejam rodando e conectando com a API do SSM, você consegue fazer a gerência deles. O SSM ele tem diversos serviços para você gerenciar, automatizar e fazer inventório do seu parque, como o Patch Manager, Automation, Inventário, próprios documentos da AWS, alguns documentos padrões e automações padrões que você pode utilizar, que a AWS provê para você, ou você pode também escrever os seus próprios documentos. Hoje eu vou fazer um overview bem básico, passar sobre um pouco sobre o SSM. A ideia é criar algumas máquinas e aí elas vão aparecer como sendo gerenciadas no SSM e a partir daí, uma vez que elas já são gerenciadas, a gente consegue rodar diversos comandos nas máquinas. Quando ela aparece no SSM, ele já começa a rodar inventário, já começa a fazer automação das manutenções que você já tem programadas no SSM. Algumas delas você já configura direto no Quick Config, depois eu vou fazer um vídeo sobre isso. Então hoje é mais um overview, uma coisa bem básica, para vocês entenderem o que dá para fazer com o SSM. Na verdade, sim, eu acho que o SSM não tem muito limite, uma vez que você consegue escrever seus documentos, fazer as automações, as integrações, conversar com o Lambda, CloudWatch, N serviços. Se você fez o script do documento, ele vai rodar conforme você escrever. Então eu vou, na verdade já tem duas maquininhas criadas aqui, eu vou mostrar para vocês, e aí depois vou criar uma terceira máquina, e a gente também roda alguns comandos nessa terceira máquina, tá? Vamos aqui para EC2, a gente vai ver que tem duas maquininhas Linux rodando aqui já. O SSM ele faz tanto o gerenciamento de máquinas Windows como Linux. Aqui tem duas máquinas Linux que eu acabei de criar. Então, aqui eu criei. Aqui foi quando eu criei as máquinas Linux, elas Terraform fez o deploy delas lá. Esse aqui é para Windows. Ele só está pedindo para eu gerar uma aqui, para a gente poder criar as máquinas Linux, as máquinas Windows aqui, tá? Então deixa ele fazer um plano, a gente valida e já pede para criar a máquina. Legal, já está fazendo um plano. Então a gente tem duas maquininhas aqui já que foram criadas por 5 minutos atrás. São duas máquinas Linux, T3A Nano, bem pequenininhas mesmo, com a imagem padrão da Amazon. Quando você usa a imagem padrão da Amazon, ela já vem com o cliente do SSM instalado. E aí, uma vez que ela já tem o cliente do SSM e a role específica do SSM, ele já consegue conectar com a API do SSM e ela já se reporta como gerenciado para o SSM. Depois eu vou falar um pouco mais sobre essa role do SSM, tá? Então aqui a gente está na console do S2, eu vou para a console do SSM para a gente olhar as máquinas que já estão aparecendo lá, tá? Essas máquinas acabaram de ser criadas, acredito que elas já vão reportar aqui como gerenciado por SSM. Quando você vem aqui em Manager de Instâncias, ele já vai mostrar todas as máquinas que são gerenciadas pelo SSM, seja ela Linux ou Windows, tá? As duas máquinas que eu criei, elas são duas máquinas Linux, a gente vê pelo Platform Type aqui, e como elas são máquinas recentes, elas estão pendente associação. Então, o que é essa pendente associação? Você deixa algumas tarefas, na verdade o State Manager do SSM configurado. O que é o State Manager? É como se fosse as tarefas dos agendamentos do SSM, alguns padrões que o SSM cria, por exemplo, instalar e configurar o CloudWatch, na verdade, atualizar o agente do SSM periodicamente. O CloudWatch também ele faz essa atualização periodicamente. Ele coleta o inventário da máquina e ele também faz a associação da role do SSM para a máquina. Então, por exemplo, se você criou uma máquina e esqueceu de fazer a associação da role do SSM para ela, esse State Manager ele vai lá e faz a associação. E um detalhe é que, se você cria uma máquina que tem uma role que não tem a policy do SSM, ela não vai conseguir conectar. E o State Manager do SSM, ele não faz alteração de uma máquina que já tem uma role.
Então, por exemplo, você criou uma máquina e não colocou uma role, ele vai lá e aplica a role do SSM padrão. Você criou uma máquina e colocou uma role, por exemplo, um S3 read ou write, que não tem uma policy para falar com o SSM, ele não vai conseguir reportar para o SSM, o SSM não vai fazer nenhuma alteração nessa máquina. Então, essa é uma policy que você tem que ir lá na mão e dar a permissão para a máquina conseguir falar com o SSM. E o ideal é que toda policy que você crie, que você vai atachar lá numa máquina, dê a permissão para o SSM. Coloque a policy do SSM nas suas roles customizadas, tá? Então, esse pending aqui ele vai demorar um pouco para sair, porque instalar o CloudWatch, atualizar, configurar, rodar o inventário. Uma vez que ele tudo rodou, ele vai mostrar aqui como em compliance, vai ficar verdinho, bonitinho. Tá? Aqui, legal. Um pouquinho dessa parte aqui é onde a gente faz os comandos e as automações. Os documentos aqui embaixo em Shared Resources são os documentos da AWS que a AWS já entrega para você. Então, rodar patch baseline, rodar automação, PowerShell script, Bash script, tudo isso vai como o próprio documento da AWS. Você também pode customizar os seus documentos. Então, instalar algum aplicativo que seja da sua empresa, alguma coisa que toda máquina tem, cria um documento para isso, coloca no agendamento, coloca para rodar a cada uma semana, 15 dias, seu documento vai rodar e vai fazer a instalação na máquina. Patch Manager é para você trabalhar com fazer atualização nas máquinas, roda as baselines, os patch groups. É um pouquinho complicado, meio que tem uma malha, uma integração com as tags e o patch group também, mas uma vez que você entendeu, tá legal, ele roda sozinho. Você não precisa ficar fazendo alteração, nada, ele roda, instala, faz o scan, faz o reboot, cria os relatórios também. Se você quiser criar um documento, você pode criar um documento que ele faz um snapshot antes de rodar toda o patch baseline. Então, na verdade, você sai um pouco do baseline e aí você cria um documento que está uma camada acima de aplicar o patch baseline. Então, você cria um documento que a primeira etapa do documento é tirar um snapshot ou criar uma AMI, e aí depois você chama o patch baseline, o patch manager para aplicar o patch baseline, e depois você faz uma validação, e aí se for necessário você retorna ou não esse snapshot ou essa AMI como você precisar. O compliance e o inventário são dois dashboards. O compliance ele vai de acordo com as regras que você criou no SSM, seja ela para automação, seja para maintenance window. Então, conforme ele vai rodando, se vai dando erro ou não, ele vai mostrando aqui nesse relatório de não compliance. O inventário ele roda conforme o teu state manager também, então a cada uma semana, um mês, 15 dias, ele coleta todas as informações da máquina, quais são os aplicativos que foram instalados ou não, e o que teve de alteração, como ele tem integração com o AWS Config, conforme instala ou remove, faz alguma alteração na máquina, ele salva isso no AWS Config. Você também pode coletar informação de registro, pode coletar informação de arquivo. Na verdade, ele tem as coletas padrões, aí você customiza. Você quer trazer uma informação do arquivo, se ele existe ou não, quando ele foi criado ou alterado, ele traz isso e grava direto no AWS Config. Então, você tem um gerenciamento do estado da máquina aí, tá? As instâncias gerenciadas é exatamente as instâncias, quando elas são criadas, elas reportam para o SSM, elas aparecem aqui. Esse Hybrid Activations aqui é quando você está gerenciando as máquinas on-premises. Então, na verdade, você cria uma chave e diz quantas máquinas podem ser registradas com aquela chave, e a partir do momento que você começa a instalar o SSM e registrar com aquela key específica, as máquinas começam a aparecer aqui para você poder fazer o gerenciamento deles. O Session Manager é uma função bem legal. Uma vez que a máquina está rodando aqui, você pode abrir uma sessão na máquina, seja ela com Bash ou com PowerShell. Então, não tem necessidade de você ficar fazendo acesso remoto, acessando um Bastion, para depois chegar na tua máquina gerenciar. Abre o Session Manager aqui, seleciona o ID da máquina. Então, por exemplo, seleciona a máquina aqui, manda startar uma sessão, ele vai abrir um Bash ou PowerShell conforme o SO da máquina. E aí é legal que ele grava as sessões, todos os comandos, as sessões, ele grava tudo num bucket de S3, então você tem auditoria aí, tá? O Run Command é basicamente, vamos dizer assim, o Bash, a tela do System Manager, porque aqui você vai e roda todos os comandos, as automações, os documentos que você cria e tanto os documentos da AWS. Normalmente, quando você cria algum State Manager aqui ou uma Maintenance Window aqui em cima, ele chama o comando pelo Run Command. Então, o Run Command é o seu painel central para você ver o que está rodando, o que está pendente e o que já rodou. E é legal que, por exemplo,
as duas máquinas que eu criei, elas já estão aparecendo aqui como em progresso para instalar e atualizar o agente do CloudWatch. Então, quer dizer, a máquina ela ligou, ela já tinha um agente, conectou com o SSM, reportou para o SSM, o SSM já falou, opa, preciso atualizar o CloudWatch dessa máquina e fazer a configuração. Então, ele está fazendo de um agente que é dele mesmo, mas também poderia estar instalando um antivírus, fazendo uma configuração, aplicando uma política de segurança na tua máquina. É bem legal, essa é uma ferramenta que eu gosto bastante, tá? Aqui o State Manager são as regras básicas que vêm, na verdade, como se fossem os agendamentos. Então aqui a gente tem, por exemplo, o Run Patch Baseline, pegar o inventório, atualizar o agente do SSM, atachar a role do SSM nas máquinas, configurar e instalar o CloudWatch. E esse aqui é para atualizar o agente do CloudWatch. Então ele tem janelas, agendamentos, ele vai rodando conforme o tempo dele, conforme as máquinas vão entrando no SSM. Isso aqui é tudo configurável, você pode trocar, se você quer rodar em todas as máquinas, por SO, por tag, por patch, por resource group, e aí você pode ter N agendamentos para rodar em horários distintos, e aí você também consegue controlar a taxa de porcentagem de execução, taxa de erro. Então, basicamente, aquela tela do Run Command, ele recebe uma tela de agendamento, que você faz uma associação com um documento e aí ele executa os comandos. Então, é meio que um quebra-cabeça, né? A partir do momento que você conhece Patch Manager, Run Command, State Manager, Maintenance Windows, você cria essa rede, né, entre os serviços e um chama o outro, e aí você consegue gerenciar todo o seu parque. Então, vou voltar aqui para Manage Instances, a gente vai ver as duas máquinas gerenciadas que estão aqui. E a gente vai rodar um comando bem básico neles, enquanto a máquina Windows vai ser criada aqui. Eu vou voltar para o Terraform. Isso aqui é um template bem básico que eu uso para fazer laboratório, criar algumas maquininhas simples para estudo e fazer algum teste. Tá? Deixa eu ver quantas máquinas vão ser criadas desse daqui Windows, porque às vezes eu altero, não. Aqui, uma máquina Windows só, legal. Então, por enquanto a gente só tem duas máquinas aqui, daqui a pouco ele vai aparecer uma terceira máquina, e aí como eu já estou atachando a role do SSM, que é essa role aqui, a máquina ela já sobe com o serviço do SSM, como é um AMI da AWS, ela já tem um agente, e aí o serviço já começa a rodar, ele está como estado de inicialização automática, e aí conversa com a API do SSM, e aí ela já reporta como gerenciada por SSM. Eu vou voltar aqui para o SSM, eu vou abrir a tela do Run Command, você vai ver que ele vai jogar para a tela do Run Command. Na verdade, eu cliquei no botão, eu vou voltar aqui para vocês olharem. Então, Manage Instances. Aqui nas instâncias gerenciadas, ele tem um atalho que eu clico no Run Command, ele já me joga para a tela do Run Command. Eu vou rodar um comandinho bem básico do Linux, só para a gente ver o resultado na tela, ver que ele deu sucesso. Por exemplo, aqui eu vou filtrar, aqui ele mostra todos os comandos da AWS. Comandos padrões. Então aqui a gente pode filtrar pelo owner. Então é um documento AWS, é um documento meu, é um documento privado, público. E aqui também a gente pode filtrar por plataforma. Então, plataforma, Linux, legal. Então todos os documentos que rodam em Linux, eles vão começar a aparecer aqui, tá? Run Share Script, legal. Isso aqui que eu vou rodar, eu vou só pegar o hostname da máquina. Bem básico, só para a gente ver o comando rodando e ver se vai dar sucesso ou não. Você pode selecionar as instâncias por tag, seja qualquer tag que você criou, manualmente ou por um resource group, tá? Como são duas maquininhas só, eu vou selecionar na mão as duas máquinas. Normalmente eu seleciono elas por tag, então quando é alguma coisa padrão, que eu sei em quais máquinas, qual que é o ambiente, que eu preciso testar, rodar ou só pegar um relatório, eu venho aqui, normalmente eu já sei a tag que pega aquele determinado ambiente, ou eu vou e crio uma tag específica para aquele ambiente e venho e rodo o comando, tá? Rate control é quantas máquinas vão rodar por vez, seja por número ou porcentagem. Taxa de erro, quando ele vai parar, dependendo da quantidade de máquinas ou por porcentagem. Eu não vou fazer alteração nenhuma. Dentro de output, a gente consegue fazer um output para um S3 ou um output para um CloudWatch.
mas não é a intenção agora, porque são poucas máquinas, é um ambiente de teste, eu não vou fazer output nenhum. Normalmente eu faço por um bucket S3, para auditoria, para eu pegar o comando também, porque que acontece? Ele só mostra na tela até 2.500 caracteres. Quando ele passa disso, ele já não mostra mais. Então, se você está rodando um script muito grande, um inventário, alguma coisa do tipo, ele não vai mostrar tudo na tela. Então, eu rodo, mando para esse 3, depois eu vou lá e coleto, tá? Então, bem basiquinho, shell script, hostname, selecionei as instâncias manualmente, não vou mexer em rate control, e vou mandar rodar o comando, tá? E aí ele já deu run command, deu o ID do comando aqui. Quando a gente manda exportar para S3, ele coloca o ID do comando como uma pasta no S3, então fica tudo bem separado, você consegue fazer a análise e a query como você quiser. E aqui ele já está mostrando sucesso nas duas instâncias. Eu vou clicar aqui uma por uma para a gente ver o resultado na tela. Então, ele vai dar o output aqui, ó, bem básico, nome de cada maquininha, tá? Eu vou fechar e aí eu vou... E o que é legal, ó, eu rodei esse comando, eu posso mandar esse comando rodar de novo, ou eu posso copiar para uma nova execução. Eu vou copiar para uma nova execução, ele já vai trazer aqui, ó, o mesmo documento, só pedindo os parâmetros, e aqui ele vai selecionar as máquinas, tudo do jeito que eu tinha selecionado anteriormente. O que eu vou mandar fazer? Vou mandar instalar o Apache aqui. Tá? Copiar o comando de instalação do Apache. Não vou rodar ainda, vou voltar aqui no S2. Vou copiar um IP aqui, só para a gente ver que ele não está com a Apache rodando, tá? Então, começar a carregar e provavelmente vai dar timeout porque não tem o Apache rodando. Vou voltar no SSM aqui, sudo install, yes, ftpd e inicializar o serviço, legal. Vou dar um run command. E aí ele vai para a tela do run command, pega o ID e já deixa aqui na tela. Ele está em progresso, vamos aguardar um pouquinho. Ó, deu sucesso nas duas máquinas. Mesma coisa, clica. Aqui ele mostra todo o comando que ele executou. Ó, ele já começou a truncar porque deu mais de 2.500 caracteres. Deveria ter feito o export para S3 para a gente conseguir ver o comando inteiro, tá? Mas ele deu sucesso, ele rodou, ele deu como exit 0, provavelmente a gente não vai ter nenhum problema. Vou voltar na tela aqui, dar um F5, legal, já carregou, tá? Então é um exemplo bem simples mesmo, a gente pegou o hostname da máquina, mandou instalar o Apache, é mais um overview mesmo, ver o que a ferramenta é capaz de fazer, tá? Olhando assim, é bem simples, mas se você pensar que você pode ter como máquinas gerenciadas aqui, 1.000, 2.000 máquinas gerenciadas, e aí você segregar e rodar determinados comandos para elas, ó. A máquina Windows já está aparecendo aqui, ó, que foi a máquina que a gente criou com o Terraform. Então ela foi criada com sucesso, ela já está reportando lá pro Systems Manager. Então assim, foram dois comandos bem básicos, mas pensa que você tem todas as máquinas do seu ambiente aqui, você segrega por tag, você segrega por resource group ou pelo ID mesmo, e você roda os comandos que você precisar. Seja instalação de um serviço, de um aplicativo, atualização de uma máquina, apesar que você pode rodar o Patch Manager para fazer atualização, rodar um inventário, qualquer coisa que você faça com PowerShell, com Bash, ou aplicar um documento de Ansible, ou aplicar algum comando que está lá no GitHub, ele vai baixar e vai aplicar local, ou até mesmo aplicar os documentos padrões aqui da AWS, tá? A máquina Windows ela já está mostrando aqui como gerenciada. Vamos voltar para esse 2, dar um refresh aqui. Máquina Windows já está aqui, mesma coisa, vou copiar o IP dela, jogar no browser. Mesma coisa da timeout, porque não tenho o IS instalado e configurado. Então, ao invés de eu pegar a máquina, como eu acabei de criar a máquina, eu teria que pegar aqui, vir aqui, pegar aqui, baixar a senha da máquina, abrir um RDP, logar na máquina, instalar o IS. Então, se a máquina está aqui no SSM, eu simplesmente venho aqui, Actions, Run Command. Agora que a gente tem máquina Windows e Linux, fica mais nítido para a gente separar por plataforma aqui embaixo, tá? Então, ó, Platform Types, Windows. Você vai ver que tem documentos aqui, ó, que eles rodam tanto em Windows como Linux, é porque ele tem blocos diferentes para cada documento. Então, você seleciona o documento para os dois tipos de plataforma, só que a hora que o SSM vai rodar, ele identifica a primeira plataforma e roda o bloco de script conforme
conforme a plataforma. Então, quando eu vou criar documento, eu sempre crio documento para as duas plataformas, coloco em blocos diferentes, porque eu mando rodar no ambiente inteiro, ele vai verificar se é o Windows ou Linux, e aí vai rodar conforme a plataforma. Ah, a gente vai fazer Windows agora, então é PowerShell Script. Aqui, AWS Room PowerShell Script, esse é o comando que a gente vai usar. Bem básico, instalar o IS também. Cola o comando aqui, selecionar manualmente. Ó, vocês vão ver que agora tem as máquinas Windows e Linux. Então imagina que você tem 200, 300 máquinas rodando aqui. Seleciona pela plataforma e aí você seleciona a máquina, ou você vem aqui e coloca pelo ID, Instance ID, coloca o ID da máquina, vai mostrar a sua máquina que você quer. Não vou mexer em Rate Control e também não vou mexer em Output, bem básico mesmo para a gente ver o que a ferramenta faz e o output dela. Eu vou dar um Run, esperar ele executar. Eu acho que vai demorar um pouquinho mais porque é Windows e a máquina também acho que é bem pequena. Aqui, esse é uma T3 Small. Ó, ainda está em progresso, vamos aguardar um pouquinho. Demorando um pouquinho. Ó, sucesso, legal. Vou clicar aqui, vamos olhar o output. Legal, deu sucesso, instalado. Só deu um warning falando que o Windows Update não tá habilitado na máquina. Vou voltar para aqui, dar um F5. Show de bola, IS instalado. Então, comandinho bem básico, só instalei uma feature do Windows e um servidor apenas. Só que pensa que a gente podia estar rodando um inventário, fazendo uma coleta, instalando um antivírus, rodando uma política, fazendo o import de um certificado, habilitando uma nova política, ou desabilitando algum serviço, alguma coisa que a gente tem uma vulnerabilidade. Então imagina que acabou de lançar uma vulnerabilidade, a gente não sabe se está ou não ativado nos servidores. Roda o comando, manda ele fazer o export para S3, depois você vai lá e filtra, olha o resultado do comando, e aí pega as máquinas que estão com a vulnerabilidade habilitada e aí vai lá simplesmente e desabilita. KB também, você consegue rodar um relatório de um KB, se está instalado ou não, depois você pega todas as máquinas que não estão instaladas e aí instala o KB conforme você precisar. Tá? Voltar aqui para a tela do Systems Manager, bem básica, tá? Então, isso é o que eu queria mostrar para vocês um pouco sobre a ferramenta. Tem muita coisa, eu espero poder fazer mais vídeos, entrar um pouco mais profundo em o que cada serviço do SSM faz. Eu particularmente gosto muito da ferramenta, ajuda muito na administração, facilita o trabalho, ainda mais se você tem um ambiente muito grande. Eu trabalho com diversas contas, diversos ambientes, cada um separado, então uma coisa que a gente tem sempre tem a máquina no SSM para facilitar o gerenciamento e até porque para a gente é uma ferramenta excepcional. Então, para gerenciamento, tem inventário, controlar compliance, fazer baseline, tudo, assim, a nossa primeira porta de entrada é o SSM. Vai para o SSM, não conseguiu fazer no SSM, a máquina não está reportando para o SSM, a gente vai e loga na máquina. E a gente controla também, tem algumas funções lambda para reportar o que não está gerenciado no SSM, e aí gera um relatório, manda um e-mail, a gente vai lá e corrige. É um processo periódico que a gente tem, a ideia é ter 95%, 100% do parque gerenciado no SSM. Se a máquina não está no SSM, a gente vai corrigir e quer saber por quê, porque muitas vezes é o que salva a vida. Então, não tem acesso, tá sem RDP, tá sem SSH, a máquina não está funcionando, N problemas, vai para o SSM e tenta corrigir. Corrige com comando, corrige com documento, com automação,
é a ferramenta do dia a dia e é gratuito. Basicamente você paga pelos documentos, as features da AWS, mas você não paga por utilizar a ferramenta em si, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Eu pretendo fazer mais vezes falando sobre o SSM, entrar um pouquinho mais profundo em cada serviço, cada função do SSM. E é isso aí. Valeu, obrigado, até a próxima.